Vamos dar continuidade então à nossa série de mensagens baseada no fruto do Espírito. Fevereiro teve carnaval e a gente viu que para vencer as obras da carne, somente pelo fruto do Espírito. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, escreveu uma carta para os irmãos da Galácia. Não sabemos se era a Galácia do Sul, do Norte, mas o importante é que os irmãos da Galácia receberam uma orientação extraordinária. O Espírito de Deus revelou através de Paulo que quando o Espírito de Deus habita em nós, ele frutifica em 9 áreas, com 9 características: amor, alegria e paz. As 3 características verticais do fruto, entre eu e Deus, entre Deus e eu. Depois vem a longanimidade, a benignidade e a bondade. Características entre eu e você. As 3 características horizontais do fruto do Espírito. Então, eu preciso receber amor, alegria e paz. Só Deus pode me dar isso verdadeiramente. Mas eu preciso ter paciência, fazer o bem e ser bom. Aí eu preciso exercitar isso com você. Mas eu preciso também ter fé, mansidão e domínio próprio. São as 3 características internas do fruto do Espírito. Entre eu e eu mesmo. Eu preciso exercitar a minha fé, eu preciso ser manso e eu preciso me dominar. Portanto, o fruto, ele cresce nessas 3 direções, como uma árvore que cresce para cima, cresce para os lados e cresce para baixo com a raiz. Também o Espírito frutifica em nós, entre nós e Deus, entre nós e o próximo e entre nós e nós mesmos. Nós já vimos o amor, a alegria e a paz. Ágape, cara, irene. Já vimos a longanimidade, a macrotúmia. E agora nós veremos a benignidade e a bondade. Benignidade, Paulo usou a palavra krestotes. Krestotes. Capacidade de fazer o bem. E para a palavra bondade, Paulo usou agatosune. A raiz aí é ágape, portanto é algo incondicional e sacrificial. Mas é a capacidade de ser bom. Agatosune. Então, às vezes, como a Kelly pregou ontem aqui no culto das mulheres, a gente se confunde porque essas 2 características se parecem. E a Kelly fez a dinâmica do antônimo. E aí ela perguntou, qual é o antônimo de benignidade? E ficou todo mundo travado. Qual é de bondade? A gente bugou. Normal. Faz muito tempo que a gente saiu da escola, Kelly. Ainda mais no culto da MCM, me ajuda. Não, meninas, por favor. Não chamei ninguém de velha. Que isso? Você acha que seu pastor ia te chamar de velha? Que isso? Você acha, Nícia? De onde você tirou isso? Eu sou muito sincero, transparente eu sei que eu sou. Sincero. Capacidade de fazer o bem e capacidade de ser bom são 2 coisas diferentes, embora se pareçam muito. Eu conheço gente que é boa e não faz o bem quando pode, quando deve. Mas eu conheço gente que não é boa e faz o bem. Eu conheço gente bem criada, educada,
bem empregada, com uma família maravilhosa, gente carinhosa, generosa. Eu conheço gente que é gente muito boa, mas na oportunidade de ajudar alguém, na oportunidade de fazer o bem, ela dá um passo para trás e diz: não, agora não, eu vou orar por você. E eu conheço gente que é criminoso, bandido, dono da boca. Mas quando chega a notícia que a Dona Maria ficou sem o gás, ele manda o cara do gás bater um gás lá na Dona Maria. Pode bater lá por minha conta. Não é bom, mas faz o bem. Portanto, o que Paulo foi usado para revelar aos Gálatas, e o que Deus quer usar para revelar a nós aqui nessa noite é: o fruto do Espírito são as duas coisas. Como crentes em Jesus, como discípulos de Cristo, sendo a habitação do Espírito, nós precisamos das duas características. Precisamos, essencialmente, que o Espírito frutifique em nós, nos fazendo ser uma pessoa boa. E também precisamos que o Espírito frutifique em nós, nos fazendo fazer o bem. Só ser bom não basta. Só fazer o bem não basta. É preciso da essência e da prática. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Tem gente que tem mais facilidade em fazer o bem, mas tem dificuldade em ser bom. Tem gente que tem facilidade em ser bom, mas enorme dificuldade de fazer o bem. E tem gente que tem dificuldade tanto de ser bom, quanto de fazer o bem. Eu não sei de você, eu sei de mim. Eu sei qual é a minha dificuldade. Tem coisa que eu tenho mais facilidade de fazer. Tem coisa que eu tenho mais dificuldade. E o fruto do Espírito tem essas 9 características, 3 características para 3 direções diferentes, exatamente para englobar todo o nosso ser e toda a nossa vida. Amor, alegria e paz. Isso resolve um caminhão de problema nosso. Longanimidade, benignidade e bondade resolve um outro caminhão. E o que sobrou vai numa caminhonete e a gente resolve com fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu não sei, querido, se você tem mais dificuldade de ser bom, essência. Quando você olha uma cena, qual é a primeira coisa que vem em você? Às vezes a primeira coisa que vem não é boa, mas a gente mortifica ela e sou crente. Aleluia. Mas aquilo que vem não é bom. É que a gente não deixa sair. E às vezes a gente até deixa sair, fingindo que não está saindo. Vou ilustrar. Que eu senti pelos semblantes que nem todo mundo veio comigo. Tem gente que já me disse assim, ó: ô pastor, visita então, acontece muito isso. Você está na casa da pessoa, aí tem uns filhos, né? Aí a mulher é crente, às vezes o marido não é, ou o marido é crente, a mulher não é. Já peguei de tudo quanto é jeito. Os pais crentes, os filhos não, os filhos crentes, os pais não, a mulher crente, o homem não, a mulher... Dá de tudo nessa vida, aleluia. E acontece às vezes dos meninos não sosseguem, parece que os meninos é educadinho, mas quando o pastor pisa na casa, eles... Está tudo combinado, está tudo na liturgia. É isso aí, Regis, continua. Gente,
Os meninos pulam de lá para cá, de cá para lá, e lá, e pulam na janela, e quer não sei o que, e os pais ficam, fica aqui, pastor, aí às vezes tem gente que fala assim, ó, ah, pastor, não liga não, tá? Que esses meninos são uma bênção. Entendeu? Ó, falou bênção, mas sentiu outra coisa. A palavra saiu bênção, mas o sentimento saiu outra coisa. Porque nós somos assim, a gente fica tentando maquiar, a gente fica tentando esconder, fingir. A gente é assim. Então Deus está dizendo para nós nessa noite, e eu já estou terminando. Se nós temos dificuldade com a nossa essência, primeira coisa que vem é boa, mas na hora de fazer eu travo, pastor. Então você não tem problema com agatosune, você tem problema no crestotés. O Espírito de Deus pode frutificar na sua vida. Busque Ele, se encha dEle, deixa Ele agir, e você vai fazer o bem até sem sentir. Ah, pastor, eu até faço o bem, mas lá dentro vem um negócio assim que é melhor eu nem falar. Então busque a Deus. O Espírito de Deus pode frutificar em você, te dando a capacidade de ser bom. Como é que Deus pode mudar a essência de uma pessoa? Simples, o nosso eu morre e o Espírito nos enche. Aí a gente consegue ser bom e fazer o bem, porque o Espírito de Deus é Deus, e o nosso Deus é tanto benigno quanto bondoso. Ele é bom e faz o bem para nós. Nós o adoramos pelo que Ele é bom. E nós o louvamos pelo que Ele faz, benigno. Ah, eu tenho dificuldade nas duas áreas, pastor. O que vem é ruim e o que sai é pior ainda. Então só você orar 2 vezes mais. É só você ler a Bíblia 2 vezes mais. É só você se encher do Espírito de Deus, e Ele tem poder para mudar a nossa essência e mudar a nossa prática. Olhe para Jesus e você vai ter o perfeito exemplo do que é um homem bom. Foca em Jesus e você vai ter o exemplo do que é fazer o bem. Precisamos, para a glória de Deus, para que sejamos os unidos do Itaim. Gostou dessa, Raimundo? É em homenagem ao carnaval. Está pensando que Salvador é a terra do... Não, aqui é... Nós somos os unidos do Itaim. Mas a gente não consegue manter essa união se o Espírito não frutificar, nos fazendo bons e nos levando a fazer o bem. Queria que você orasse por isso. Queria que você fosse sincero, até porque o seu Deus sabe tudo sobre você, Ele sonda o seu coração, Ele sabe qual é a essência, Ele conhece qual é a prática. Não importa a nossa dificuldade, se estivermos cheios do Espírito de Deus, Ele frutifica, nos fazendo bons e nos levando a fazer o bem. Que assim seja, para a glória dEle, em nome dEle. Amém.